Oi gente, eu sou o Piavividense, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piavividense. Aqui é o lugar onde eu falo a minha opinião, a minha visão sobre o que vem acontecendo no nosso Brasil e no mundo aí, por todas as coisas que vêm sendo mais relevantes. Então, se você já é inscrito aqui, não esqueça já de deixar o seu like já no início do vídeo para você não esquecer de deixar lá no final. Se você não é inscrito, já se inscreve e dá essa força pro Pia aí, tá? Beleza? Bora pra frente então, porque hoje nós vamos falar sobre as declarações do Pichuleco lá no Egito, né? Contra Israel, acusando Israel de genocídio. Bora pra frente. Muito bem então, meu povo, todo mundo viu o Pichuleco pagando esse mico mundial, né? Colocando o Brasil aí numa sinuca de bico, né, como diria o ditado popular, e nos deixando numa situação lamentável, né? Para aqueles que diziam, olha aí o Lula viajando, está colocando o Brasil no mapa mundial, como a vergonha mundial. Ninguém mais no mundo se daria ao papelão de falar essa besteira que ele falou no Egito. E por que ele foi o escolhido? Exatamente porque ele não cursou nem o primário, né? Ele foi escolhido porque exatamente por causa disso, pelo olho gordo, pela vontade de aparecer, de querer ganhar um prêmio Nobel, né? Ele tá doidinho pra querer ganhar um prêmio Nobel. Por quê? Pra tentar tirar dele a imagem que ele mesmo criou de ladrão, de criminoso. Exatamente, ele tá lutando, sabe por quê? Pelo mundo, pelas pessoas da faixa de Gaza, pela paz, como ele tá falando. Não. Ele tá procurando um prêmio Nobel. Porque ele é um criminoso condenado no Brasil em 3 instâncias, que foi tirado de lá pelos seus amiguinhos, não consegue descolar essa imagem dele, por mais que tente reescrever a história, tá dia após dia aí, tirando pessoas, bandidos da prisão, perseguindo os procuradores e juízes que o condenaram, para tentar reescrever a história e dizer que ele foi um bom moço, que não tinha nada a ver. Não, mas todo mundo sabe, essa página da história nunca vai sair dele. E outra coisa, ele tem inveja do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez corrupção e hoje é o presidente mais popular do Brasil, que engaja mais pessoas, sai na rua, arrebanha multidões de pessoas, é querido, é aclamado, e ele não tem isso. E ele quer de alguma maneira tentar apagar essa história. E o que ele tá correndo atrás? Isso aqui é uma opinião minha. Ele tá correndo atrás de um famoso prêmio Nobel, que não representa nada nesses casos. Mas ele tá querendo, por quê? Porque ele tem muito amiguinho. Porque isso que ele fez lá em Israel não foi só ele que fez, não. Eu até vi um militante do próprio Pichuleco, um que dá a vida pelo Pichuleco lá no Twitter, falando que antes de ele dar essa declaração, ele teve uma reunião com todos os países árabes, redigindo o que ele ia falar, né? É lógico, porque essa carta, aquilo que ele falou lá, não foi ele só que falou. Ele só é o ignorante que é capaz de ir lá e fazer, porque nenhum outro, por mais ignorante que fosse, teve coragem de ir lá fazer. Ele é o ignorante, o atrasado, o analfabeto, capaz de ir lá fazer, porque ele não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ele já é um condenado. Então, assim, tanto faz. Mas o mundo tá falando daí. Eu já sou condenado. Eu tô buscando o meu lugar ao sol. Então tem aquela história, falem bem ou falem mal, me olhem como um ignorante, como um burro, mas que olhem pra mim. A ideia do Pichuleco é exatamente essa. Então teve a chance dele, né? Os países árabes se reuniram, segundo esse militante lá do Twitter, antes de redigir essa fala dele. Depois, os países africanos, os mesmos que enviaram a cartinha também acusando Israel de genocídio para a Corte de Haia, que foi rejeitada. Então eles querem endossar isso. E eles precisavam de alguém que não fosse os mesmos, né? Porque ele já tinha mandado a cartinha. Então, nós precisamos de alguém que seja burro bastante para ir lá e falar. Já sei. Lá do Brasil. O condenado, ele já não tem mais nada. Lá no Brasil ninguém mais gosta dele. Lá ele já é rejeitado, já é esculachado. Vamos tentar dar um grauzinho pra ele, né? Vamos tentar levantar a moral dele aí, porque... E aí lá vai ele, né? Ele e a sua escudeira, né? Que tá no mesmo nível dele. Então ele vai lá... Aí ele pega todo o sofrimento de um holocausto, onde 6 milhões de pessoas morreram sem direito à autodefesa, morreram apenas por serem judeus.
ele pega esse sofrimento, aonde as pessoas não conseguiam nem se defender, eram cerceadas da sua liberdade, do nada, sendo suas casas invadidas, suas coisas jogadas pra fora. Onde que a gente vê isso? Em países ditatoriais. A polícia entrando nas casas, jogando tudo pra fora, tirando as pessoas, acusando as pessoas de crimes que elas não tinham. Aonde se vê isso? E aí invadiu e eram levados para campos de concentração, onde eles não tinham um mínimo de autodefesa, de capacidade de se defender. Trabalhos forçados, e aqueles que não serviam mais para o trabalho eram incinerados, eram mortos com gás em câmaras de gás. E outra coisa, essa cena, né, mentiam para as pessoas, que as pessoas iam trabalhar, que iam para uma cidade melhor, enchiam, né, caminhões de pessoas, e esses caminhões, muitas vezes os próprios caminhões, eles já pegavam, eram tipo um baú, era um caminhão furgão, todo fechado, não tinha ventilação, e tem um filme até que a gente vê isso, eles pegavam uma mangueira, tiravam e colocavam a ponta da mangueira no cano de escape do caminhão, e a outra ponta eles colocavam dentro do baú, dentro desse caminhão, e aí, durante o percurso que esse caminhão fazia para levar esse povo, toda a fumaça tóxica que saía do caminhão era respirada por aquelas pessoas que estavam lá dentro. Muitas delas morriam durante a viagem. Muitas vezes, quando eles chegavam no lugar de destino, as pessoas já estavam todas mortas. Então, o Lula foi lá e disse que Israel está fazendo hoje na faixa de Gaza o que o Hitler fez contra os judeus no Holocausto. Isso é uma falta, primeiramente, uma falta de conhecimento, porque isso a gente sabe que ele não tem conhecimento nenhum, ele é um analfabeto, mal instruído, que inclusive a semana passada estava querendo dar lição de moral aí para os auxiliares geral, mandando o povo estudar. Vai estudar, porque as mulheres não gostam de pessoas que não estudam. E aí eu me pergunto, ele tem moral para falar sobre estudo, para dizer para os outros estudarem? Ele que é um analfabeto, que não acabou nem o ensino fundamental. Mas as mulheres não gostam de caras que são auxiliares gerais. Então, por que a Janja está com você? Entendi muito bem. Exatamente. Ele tentou rebaixar todas as mulheres ao nível da dele. Por quê? Porque ele generalizou. Ele disse assim, mulheres não gostam de auxiliares gerais. Como se todas as mulheres tivessem apenas um objetivo ao se casar com um homem: dinheiro do próprio. Aí, como o cara é auxiliar geral, não tem dinheiro, não vou me casar. Ou seja, na visão do Lula, as mulheres são todas interesseiras. No caso dele, eu não vou nem questionar. Por quê? Porque ele é analfabeto, era um bandido, era um ladrão condenado, e a querida dele foi conhecer ele na prisão. Por quê? Porque ele era acima da média? Não. Porque ele era muito rico, muito dinheiro. Não esperou nem o cadáver da outra esfriar e já estava lá prestando atendimento a domicílio. Então, esse cara que quer dar lição de moral sem ser exemplo, é o cara que tá lá falando essas besteiras a nível mundial, porque agora ele mexeu numa luta que não é luta dele, não é luta do Brasil. Aliás, ele sempre mexe naquilo que ele não sabe fazer. Ele tem o dom, né? Durante a guerra lá, na época do Jair Bolsonaro, ele falou o seguinte: a guerra da Ucrânia, a guerra lá, se resolve aqui, ó, numa mesinha de bar, tomando cerveja. Foi isso que ele disse. Isso é a visão desse presidente que tá aí. E aí, o que aconteceu? Ele assumiu, ele resolveu a guerra da Ucrânia? Não resolveu, tá? Mesma coisa. E, aliás, ele fechou o biquinho, não falou mais nada. Ele poderia emitir uma nota dizendo que o Putin é um genocida porque tá matando mulheres e crianças da Ucrânia? Não. Por que não? Porque o Putin é amigo dele. O Maduro é amigo dele. Como é que eu vou falar mal de um amigo? Não vou falar. Ele é corajoso. Não é corajoso, ele é um covarde. Ele é covarde. Ele dá o tapa e esconde a mão. É só isso. E assim, tão covarde que não vai voltar atrás. Por quê? Porque não foi ele que disse. Ele só foi o idiota útil usado para falar. Isso aí é a opinião de todos os países ditadores, aqueles países lá que querem exterminar Israel. E não acham outro jeito, porque o Hamas foi lá e fez um genocídio, um terrorismo em solo israelense. E agora Israel se propôs a exterminar o Hamas e vai exterminar. E lembrando que as mortes ocasionadas em Gaza estão sobre as mãos do Hamas. Eles não deixam os palestinos sair das áreas de bombardeamento. Israel avisa 24 horas antes, amanhã nós vamos bombardear essa área, saiam daqui. E o Hamas vai lá e não deixa o povo sair. Segura o povo
na mira dos mísseis israelenses. Lembrando que os mísseis israelenses são precisos. Ele pode ter um erro máximo de 2 metros, ou seja, se ele for mirado aqui, o máximo que ele pode sair do alvo é 2 metros de distância. Então, a área é muito curtinha. Já os foguetes cegos do Hamas, eles não têm direção, eles são apenas lançados, vai cair aonde cair. Eles miram para o lado da cidade, eles não têm um alvo específico. Vamos derrubar as forças de Israel. Não, eles atiram contra áreas civis, eles atiram contra prédios de moradias. Então, assim, se Israel hoje, né, nesse século aí, não tivesse o domo de ferro, que é aquela proteção, aquela tecnologia que protege Israel contra os foguetes do Hamas, já estava devastado. E nunca vi o Pichuleco falar nada sobre esses ataques, nada. É simplesmente quieto. Por quê? Porque é amigo, ele financia isso, ele manda dinheiro do Brasil para financiar isso. Então o que a gente vê hoje é o Brasil quebrando uma aliança, não só com Israel, porque alguém pode dizer, é bom mesmo que... Porque tem, né, as pessoas com a mente que... Principalmente pessoas que se dizem cristãs, né? Cristãs, que seguem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia aconteceu aonde? Lá no Oriente Médio. Jesus andou onde? Lá em Jerusalém. Então Israel, segundo a Bíblia, é o povo escolhido, né? Para quem crê na Bíblia, Israel é a nação eleita. Por que não acontece nada? Por que... E aí alguém pode dizer, você acredita nessas histórias da Bíblia? Você acredita em todas essas balelas? A Bíblia foi escrita por homens? Oxe, foi escrito por homens inspirados. Mas de 1.500 anos, mais de 40 autores, todos em épocas diferentes, escreveram a Bíblia. 1.500 anos, ou seja, ela foi escrita num período de 1.500 anos. É muito tempo, é 1,5 século. E mais de 40 pessoas escreveram. Ela não foi escrita por um homem só, ela foi escrita por mais de 40 pessoas. Todas as inscrições se encaixam. É muito difícil, meu filho. 40 pessoas que nunca se conheceram em épocas diferentes durante o período de 1.500 anos escreverem a mesma história com os mesmos princípios e com todas as comprovações científicas que temos. Então, assim, mas eu não acredito. Ok, você pode não acreditar. Agora me diga uma coisa, como é que se explica uma nação do tamanho de Israel, que ocupa, sabe quanto do território do Oriente Médio? 0,6% ou 0,4%. 99,6% ou 99,4% é ocupado por países árabes. Ou seja, Israel é um grãozinho de feijão no território árabe. Como é que você explica uma naçãozinha desse tamanho lutando contra todo o restante, contra os 96%, e nunca ser derrotado? Você tem uma explicação para isso? Reinos como a Pérsia, que hoje é o Irã, Egito, todos os reinos ali já lutaram para derrubar Israel. Já levaram cativo, Israel voltou. Então, já teve o Holocausto, Israel voltou no nosso tempo já. Guerra dos 6 dias. Como é que você explica a guerra dos 6 dias? Não tem explicação. Só tem uma. Deus cuida de Israel. E esse último ataque contra Israel não vai ficar impune. Não vai. Por quê? Porque a nação de Israel, ela ainda continua resistindo e vai resistir. Israel não será exterminada. E o dia que todas as nações do mundo se levantarem contra Israel, aí sabe o que vai acontecer? Não sabe, né? Você não leu a Bíblia, então leia. Aí vai acontecer o Armagedon. Exatamente. Aonde todo mundo, e vai acontecer, vai chegar até o ponto de todo mundo se levantar contra Israel. Por isso que eu digo que a cada dia que passa, aquelas balelas da Bíblia que os ateus, a ciência muitas vezes tenta refutar, as balelas da Bíblia vêm se cumprindo risco a risco, né? Conforme vem se escrevendo, vai se cumprindo. E aí o que falta só? Só falta todo mundo se levantar contra Israel. Aí a Bíblia diz o seguinte: todo olho verá, né? E aí você fica perguntando, mas como todos verão? Poxa, é impossível. Vai ver quem tá lá em Israel, né? Porque quem tá do outro lado do mundo não vai conseguir ver. Na época que eles escreveram, na época que foi escrito a Bíblia, quem sabe nós poderíamos até concordar com isso. Só que hoje nós estamos no século 21, ano de 2024, e eu e você já conseguimos acompanhar o que acontece do outro lado do mundo ao vivo. Então por isso que eu digo para ti que o dia que Israel for cercado pelo mundo todo para ser
exterminado da face da terra, e que se cumprir a Bíblia, né? Quando não tiver mais esperança, teoricamente não tiver mais esperança para Israel, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, vai aparecer no céu, e todo olho verá e todo joelho se dobrará. E quando ele aparecer, como é que todo olho vai ver? Com certeza nesse dia, todas as câmeras do mundo estarão apontadas para Israel, para ver o fim de Israel, mas não vão ver o fim de Israel, vão ver outra coisa. Você crê? Não. Então acho que é melhor começar, porque tá tudo se encaminhando para isso. Inclusive, foi só o Pichuleco falar essa besteira que todas as câmeras do mundo se viraram para ele. O foco era o Bolsonaro, né? O foco era o Bolsonaro, era mentir aqui um monte de coisa, é falar que o Bolsonaro vai ser intimado, porque depois que o Bolsonaro falou que vai fazer essa manifestação no dia 25, agora eles tem que bolar alguma coisa para tentar tirar isso, porque tá crescendo cada vez mais, né? E aí, de repente, inventaram aí intimaram o Bolsonaro, falaram que o filho do Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal. Eles sempre inventam alguma coisa. A Polícia Federal, coitada, né? Coitada, é outra massa de manobra pra falar aí o que os ditadores do Brasil querem fazer, né? Então, os focos eram pra estar aqui. Aí o Pichuleco vai lá e fala essa besteira contra Israel. E o que acontece? Automaticamente ele puxou para ele todas as câmeras do mundo. Eu não sei se era esse o objetivo dele, provavelmente, porque quer um prêmio Nobel que nunca vai ganhar. E se ganhar, a gente sabe que já é o sistema global já indo para o seu final, já, né, querendo fazer cumprir a Bíblia mais rápido. Então, o que a gente viu foi, né, essa aberração do Pichuleco, querendo comparar uma autodefesa do Estado de Israel se defendendo de terroristas que levaram e até agora não libertaram os reféns. Tem muitos reféns ainda lá. E agora se coloque no lugar de alguém que perdeu, que tem um filho levado, uma criança que tem bebês lá. Tem bebês. Isso não é genocídio, né, Pichuleco? Isso não é terrorismo, isso não é nada. O terrorismo é você querer se defender, é você querer acabar com o terror. Isso sim daí é comparado ao Holocausto, segundo o Pichuleco, que já tem aí até mais de 100 assinaturas pedindo o impeachment dele. E vai cair por terra, vai cair por terra. Esse governo corrupto não vai permanecer, não vai. Então, gente, hoje eu queria falar sobre isso. Essa meia palavra aí, deu mais de meia palavra, né? Foi um pouquinho mais longe. Eu agradeço desde já a sua atenção. Agradeço que você me acompanhe. Fica ligadinho que eu tô preparando uma paródia pro dia 25 de fevereiro. Bem legal, com uma música bem conhecida aí. E não esquece de se inscrever no meu canal, acompanhar aí as minhas postagens, minhas paródias. E outra coisa, se você tem interesse em aprender a escrever paródias, já tô distribuindo o meu e-book. Eu escrevi um e-book, tô com preço de lançamento, gente. Não perca. Tem um e-book aí, escrito por mim, não foi inteligência artificial que escreveu, não. O link tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali e ele vai te mandar direto pro e-book, beleza? Vai lá e adquire o seu e-book e aprenda aí, né? E conheça o roteiro que eu percorro diariamente para escrever as minhas paródias. E em breve estarei lançando o meu curso. Agora sim, em breve estarei lançando o meu curso de paródias completo, todo gravado em vídeo aí, para quem quiser acompanhar aí e aprender como é que eu faço as minhas paródias diariamente. Um grande abraço para você e até o próximo Meia Palavra com o Piavividense. E é nóis!